Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a HP12C, a calculadora financeira mais usada no mundo, certo? Então a gente vai aprender algumas situações básicas, porém a gente vai ter mais conhecimento praticando, obviamente, tá? Então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é o quê? Baixar esse troço aí no celular de vocês, tá? Não aconselho vocês a comprarem, quem quiser comprar, compre, fica à vontade, mas eu não aconselho, tá? Porque custa em torno dos R$400 uma calculadora dessa daí. Então é melhor você fazer o quê? Baixar no celular, tá? Então você vai lá na sua lojinha de aplicativos e digita lá, calculadora HP12C. Para Android vai ter lá HP12C Android Free, tá? Então você vai baixar lá Touch RPN, tá? RPN é o sistema de operação que a calculadora financeira utiliza, tá? Então você vai baixar esse aplicativo lá no seu celular para que daí a gente possa brincar de apertar botãozinho ali, tá? Eu tenho um modelo físico dessa calculadora aí, ok? Deixa eu pegar aqui, inclusive. Vai dar uma desvirtuada no vídeo um pouquinho aí, mas não tem problema, tá? Eu vou deixar aqui no chão. Então eu tenho a calculadora física, tá? Então eu comprei porque eu já trabalhei com matemática financeira na faculdade, já dei aula em pós-graduação de matemática financeira e trabalho com vocês aí também, ok? Então essa é a calculadora que nós vamos utilizar para trabalhar todo o cálculo financeiro ali, beleza? Então baixe ela no celular, tá? Só que algumas situações, por exemplo, a primeira situação que a gente vai trabalhar ali, você não vai ter condições de fazer no celular, porque lá no celular você não vai ter você tem a tecla liga e desliga, mas lá no celular ela não vai nem ligar nem desligar, tá? Mas não se preocupe não, ok? A gente vai utilizar do mesmo jeito, não vai ter interferência nenhuma, tá bom? Então eu gostaria que vocês olhassem para a calculadora aqui e observassem o seguinte. Então você tem a tecla liga e desliga, que no celular não vai precisar. Você tem uma tecla alaranjadinha aqui com a letra F. E se você observar em cima das teclinhas aqui, existe umas informações que estão escritas em laranjadinho. Isso significa o quê? Que para você utilizar essas funções, você tem que apertar a tecla laranja. Muito bem. Se você observar aqui, você tem uma teclinha em azul, com a letrinha G. E se você observar em cada uma das teclinhas aqui, embaixo tem uma informaçãozinha em azul também. Tá vendo? Então a gente tem três funções, a função normal, uma função F e uma função G, tá? Dentro da calculadora financeira, ok? Ela funciona, vocês vão observar ali nas informações, por um sistema de RPN, Reverse Polish Notation. Então, notação polonesa reversa, tá? Então nós vamos entender ali o que quer dizer isso daí, tá? Então vamos lá, apertem os cintos e segurem-se. Então a calculadora HP foi criada em 1981 e é a calculadora mais antiga e mais vendida em toda a história da HP, Hewlett Packard. Então duas de suas características principais são a lógica RPN e a pilha de operadores. Então aqui a gente consegue fazer o que você imaginar, você consegue fazer com essa calculadorinha aqui. Então ela é extremamente potente e eficaz, tá? Existem vários modelos. Tem o modelo prateado, que é o Silver. Tem esse aqui, que é o Gold, que é o mais usual, é o mais utilizado. Aí tem a Platinum e a Platinum Diamond e assim por diante, tá? Mas a mais utilizada é essa daqui, a mais simples de operar, tá? A Silver ela tem algumas considerações abaixo dessa daqui e a Platinum, essas outras ali já tem umas informações além dessa. A mais usual é essa daqui, tá? Se você aprender a trabalhar com essa daqui, ó, fechou, ok? Então vamos lá. Então, como eu falei, ó, no celular você não vai ter condições de apertar o botãozinho de liga e desliga, né? Então aqui, ó, apertou, ligou,
Apertou de novo, desligou. O on é ao mesmo tempo on e off, ele liga e desliga. Ah, professor, mas eu fui dormir lá, esqueci a calculadora ligada. Ela automaticamente ela vai desligar sozinha, tá? Então você não precisa se preocupar não, ela desliga sozinha. Aí no celular você vai ter que sair, né? Se você quiser fazer outra coisa no aplicativo, né, criatura? Aqui, ó, a gente tem algumas situações. Então ele coloca ali para alterar o separador decimal da calculadora. No celular, eu não lembro agora, porque o meu celular está usando de webcam aqui, mas acho que a pontuação que vai aparecer lá é com vírgula. Então ele usa o sistema americano de pontuação. Para você trocar o ponto pela vírgula, a gente faz aquele processo ali, tá? Você deixa a calculadora desligada, deixa pressionada o ponto aqui e dá um toque no ON. Então deixou apertada o ponto e clicou em cima do ON. Ele vai trocar a vírgula pelo ponto, tá? Então é importante que a gente tenha o ponto dentro da calculadora, porque é o nosso sistema de pontuação que a gente utiliza aqui, tá? Por exemplo, então se eu quiser, ó, se vocês observarem ali, tem 2 números depois da vírgula. Vamos supor que eu queira deixar com 6 números depois da vírgula. Eu venho aqui, vou apertar o F e o número 6. Você pode ver que ficou 6 números após a vírgula ali. Então, a quantidade de números que eu quero depois da vírgula é só apertar a letra F e a quantidade de algarismos depois da vírgula. Eu geralmente trabalho com 2 algarismos, já que nós vamos trabalhar com valores financeiros, com 2 algarismos só já é o suficiente já para a gente fazer. Salvo em alguns casos que a gente vai precisar de período entre 2 datas quaisquer, aí eu vou precisar de utilizar 6 casas decimais, ok? Muito bem. Então ali, ó, o Reverse Polish Notation. A Helvet Packard utilizou nessa calculadora um método desenvolvido pelo matemático polonês Jan Lubaziewski. Então o método se adequou bem ao uso da calculadora, uma vez que dispensa a necessidade de parênteses. Então, por exemplo, para você fazer uma continha de mais com essa calculadora aqui, ó, então você vai fazer o quê? Por exemplo, 3 mais 2 igual, que dá 5. Deixa eu ver se não apertei errado. 3 mais 2 que dá 5. Nessa calculadora aqui, você vai fazer o quê? 3, enter, 2, mais, que dá 5 também. Então você tem que inserir o dado na calculadora, para ela entender qual que é a operação que você vai utilizar. Por isso que ela utiliza o sistema reverso, tá? Então, diferente da calculadora científica ou da calculadora mais simplesinha lá, tá? Então esse cara aqui, ele dispensa a necessidade do uso de parênteses, tá? Então para você fazer a continha ali, você vai apertar 4, enter, 5, mais 6 vezes. Então dá o 54 igual. Quando tiver um número no visor aqui que você quiser apagar, tem a teclinha aqui, ó, CLX, Clear X, tá? Então você vai apertar o CLX, vai apagar os dados da calculadora ali. Então, por exemplo, você tem aqui, aperta o CLX e fim de conversa, tá? A minha está com a pontuação errada, então eu vou mudar aqui, ó. Então deixou apertada e deu um toque aqui. Então você pode ver, então não sei se vocês conseguem observar ali, mas tem uma vírgula entre o primeiro 0 e os outros 2. Quer ver? Eu vou só fazer a mudança aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então apertou aqui, ó, vai aparecer um ponto entre os 2 ali, tá vendo? Então veja que aqui tem um ponto, mas o que nós precisamos utilizar é assim, ó. Beleza? Então a gente vai deixar assim. No celular você não vai ter como mudar, tá? Mas não tem problema não. Então a soma dos números 4 e 5 pode ser feita em uma operação algébrica da seguinte forma. Então isso aqui é o que essa calculadora aqui utiliza, né? 4 mais 5 igual. Ponto. A lógica RPN ela funciona o seguinte. Não é necessário colocar o sinal de igual. Para separar os números, usa a tecla Enter. Então você vai apertar o 4, Enter, 5 e mais. E fim de conversa. Você já tem a resposta, tá?
Então você coloca o número, insere ele na memória, coloca o outro número e a operação que você quer fazer, tá bom? Para fazer essa continha aqui, ó, 3 vezes 4 mais 5 vezes 6. Então nessa calculadora você tem que digitar todo aquele processo ali, tá? Então na HP você digita assim, 3 Enter 4 vezes, que vai dar esse 12 aqui. Sem apagar, sem nada, 5 Enter 6 vezes, que vai dar esse 30 aqui. Aí é só apertar o sinal de mais que você tem a resposta ali, ó, direto, tá? Então ela é bem prática nesse sentido aí, tá bom? Mas assim, vocês vão fuçando aí nas operações básicas que vocês vão ver que é bem fácil de trabalhar com ela, tá? Porcentagem. Então, se vocês observarem, ó, a calculadora aqui ela tem 3 teclas que tratam da porcentagem. Então, você tem uma porcentagemzinha aqui, uma variação e essa outra aqui eu quase não utilizo ela, mas essas duas aqui a gente vai utilizar às vezes com uma certa frequência aí, tá bom? Então, por exemplo, olha, um produto custava 200, aumentou para 250. Qual foi o aumento percentual? Aí você vai apertar ali, ó, 200 Enter. Então, lá no visor da calculadora vai aparecer esse cara aqui, o 200. Aí você aperta o 250 e o delta porcentagem, que é esse cara aqui, ó. E ele vai te dar aquela resposta que você tem ali, que é o 25. Então, vai ficar lá, ó, 200 Enter. Ó, apareceu o 200 lá. 250 e o delta S, ó, 25%. Então já te dá a resposta sem você ficar sofrendo. Então ele coloca a variação de percentual que existe entre dois valores quaisquer, tá bom? Formatos possíveis. Então a gente coloca lá mês, dia e ano ou dia, mês e ano. Então a gente utiliza o azul aqui, né, que é dia, mês e ano. Então, para isso, você vai fazer o quê? Apertar o F e o 6, tá? Então, aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, a gente vai apertar o F e o número 6, para ter 6 dígitos aqui, ok? Aí aperta esse cara aqui, ó, GDMY. O G, que é a teclinha azul, dia, mês e ano. Day, month, year. Tá? É tudo em inglês a bagaça aqui, tá? Aí você digita. Por exemplo, ó, hoje é dia 7. Então nós estamos no dia 7 de julho, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 7 de julho. Então você vai apertar lá F6. Então 7.072020, tá? Então você digita o dia e põe o ponto. Daí o mês e o ano, tá? Mês, se for, no caso nós estamos no mês 7, 07, não pode digitar só o número 7, tá? E o ano tem que ser o ano todo. Não é só 20, é 2020, é 2020, tá? Então tem que ser o ano completo ali com os 4 dígitos, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, para determinar uma data da semana a partir de uma data qualquer. Então, por exemplo, você tem como descobrir aqui qual foi o dia da semana que você nasceu. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Então, o número 1, então no visor da calculadora vai aparecer, quando você fizer esse procedimento aqui, ó, vai aparecer um númerozinho ali, tá? Esse númerozinho aqui vai indicar o dia da semana. Então, o número 1, segunda, 2, terça, 3, quarta, 4, quinta, 5, sexta, 6, sábado e 7, domingo, tá? Então, é assim que funciona a contagem aqui, tá? Então, vamos supor assim, um título assumido em 14 de maio de 81 terá vencimento em 120 dias. Qual é a data do vencimento? Então, você vai digitar lá GDMY, né? Então, primeiro tem que estar o F6 com 6 casas decimais, ok? Aí você vai digitar a data lá, 14.05.1981. Enter, 120, o G data, G date. Ali, ó, o date está aqui, ó, embaixo do CHS, tá? Escrito em azulzinho ali, tá? Então você aperta a letra G, que é o azulzinho ali, e o CHS e define aquelas informações ali, tá bom?
Então esse númerozinho que aparece aqui vai definir o dia da semana. Ó, apareceu o número 5, é uma sexta-feira. Tá? Professor, e se eu quiser saber o dia que eu nasci? Então vamos supor assim. Ó, eu vou fazer o meu caso aqui, F6. Então eu nasci no dia 29.08.1975. Enter. Beleza. Só que eu não tenho aquele 120 ali. O que você vai fazer? Você vai apertar 0G data. Deu erro. Por quê? Porque não é 0G data, professor. É o 0G desses. Então vamos de novo. 29.081975. Enter 0G desses. Aí eu não lembro agora certinho como é que é, mas eu vou passar para vocês depois. É bem certinho como é que funciona para definir isso daí, tá? É um pequeno erro de transmissão aí. Quantos dias há entre 1/8/2000 e 15/8/2000? Então você tem como calcular a quantidade de dias também entre dois períodos quaisquer, tá? Então você tem todo o procedimento aqui, GDMY. Aí você digita a data e o Enter, a data inicial, né? A final, quer dizer, essa daqui. Depois a data inicial, GDCIS, que é a quantidade de dias ali, tá bom? Muito bem. As memórias financeiras, pô, as memórias financeiras, elas vão estar aqui em cima, ó, nessas teclinhas aqui, tá? Quando tá o visor, tá aqui em cima, ó. Então você tem N, I, PV, PMT e FV, e o CHS ali, tá? Então o que é esse N aqui? É o período, então quantidade de dias, de meses ou ano. O que é o I? É a taxa que você vai utilizar, taxa em percentual. O que é o PV? Present Value, é o valor presente, é o capital. O que é o PMT? PMT é o Payment, eu não lembro agora o MUT o que é. Mas é como se você fosse calcular a prestação, tá? O que é o FV? É o Future Value, então é o valor futuro. E o CHS é para a gente dar a entrada do dado dentro do contexto financeiro aqui, tá? Então as memórias financeiras estão aqui em cima, logo abaixo do visor da calculatriz, tá? Essas abreviações são importantes. O que é o AD? Ao dia, AM ao mês, ao bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano, tá? Então sempre que a gente for calcular, tem que sempre levar em consideração se a taxa e o período estão na mesma circunstância aqui. Não adianta você ter uma taxa mensal e um período anual. Não vai dar certo, tá? O seu cálculo vai dar um valor errado, tá bom? Então tem que tomar cuidado com relação a isso daí, beleza? Ao proceder os cálculos financeiros, sempre obedece as seguintes regras. A taxa e o período devem estar na mesma base. Aquilo que eu acabei de falar, tá? Então a taxa e o período tem que estar na mesma unidade. Ou as duas em mês, ou as duas em ano, ou as duas em semestre, enfim, tá? Altere sempre N e evite alterar I. Então é mais fácil você converter o período do que converter a taxa, que às vezes dá muito serviço. Você vai ter um número muito esquisito lá também na hora de calcular. Então faz sempre a conversão do período, que fica mais prático de você trabalhar, ok? Então tem aqui as informações que eu acabei de mostrar para vocês, ó, o N, I, PV, PMT e FV. Então abastece ou calcula o número de períodos. O I abastece ou calcula a taxa. O PV abastece ou calcula o valor presente. O PMT abastece ou calcula a prestação. E o FV abastece ou calcula o valor futuro. A gente vai trabalhar com isso aí depois, tá? Ver como é que funciona certinho, tá bom? Cálculo do juros simples. Para calcular juros simples utilizando as teclas financeiras da máquina, vamos utilizar as seguintes funções ali, ó. PV, N, I, F e NT. Professor, onde que está esse F e NT aqui, ó? Então deixa eu voltar aqui, quer ver? Ó, você pode ver que em cima dessa letrinha aí tem um INT aqui, ó, e está escrito em laranjadinho. Então você tem que apertar a tecla F para utilizar esse recurso aí, tá bom? Lembrando aqui, ó, que no juros simples a taxa de juros é expressa sempre anualmente. Então aqui obrigatoriamente, ó, no juros simples a taxa sempre vai ser anual. Então a gente vai ter que em alguns momentos mexer no que? No período. Então eu vejo que o período aqui no juros simples ele vai estar em dias e a taxa vai estar anual.
Então eu tenho que fazer a conversão desses caras aqui, tá? Então cuidado. O FNT, ele define o valor do juro simples e o FV é o montante ao valor futuro. Então a tecla FV não é utilizada para cálculo do juro simples, tá? Então essa tecla aqui, ela vai ser utilizada só lá no juro composto. Então lembra, o tempo vai ser inserido em dias e a taxa em ano. Então eu tenho que colocar as duas na mesma unidade. Eu não posso trabalhar com a taxa em dias e o ano em a taxa em ano e o período em dias, tá? Então não posso trabalhar dessa forma aí. Então, alguns exemplos aqui. Então, o senhor José aplicou 50 mil reais a juros simples de 5% ao mês por um ano. Quanto rendeu e quanto resgatou? Então, antes de iniciar a operação, será necessário encontrar a taxa de juro anual, tá? Por quê? Porque você tem a taxa de juro mensal. Então, a continha que ele vai fazer aqui, ó, 5 enter, que é esse cara aqui, 12 vezes. Por que 12, professor? Um ano tem 12 meses. Então você tem aqui, ó, a taxa anual de 60%. Muito bem. Aí você vai digitar lá, ó, 50 mil sem o ponto, tá? Só 50 mil direto e a CHS. E em seguida PV. Você vai observar que quando você digitar isso aqui, a informação vai aparecer negativa. Então sempre que a gente vai trabalhar com valores monetários aqui, a tecla CHS vai colocar ela negativa. Por quê? Porque senão na hora de você calcular a resposta, você tem sempre a resposta negativa. Então sempre o dado que você vai inserir tem que ser negativo. Ó, tá passando a ambulância bem para me ajudar aí. Não dá nada não, vamos lá. Tá? Então você vai digitar lá, ó, digita 50 mil sem o ponto aqui, tá gente? Tá? Digita 50 mil e tecla CHS e PV. Então vamos fazer lá, eu vou fazer aqui, vocês fazem aí. Então 50 CHS PV. Então ele já inseriu esse valor na calculadora. Você pode ver que apareceu lá, menos 50 mil. Aí você vai digitar o 60 e apertar a letra I. Muito bem. Agora digita 360, que é o período, e aperta a tecla N. Aí aperta a tecla F, alaranjadinha, e o Izinho lá em cima. Você pode ver que apareceu 30 mil. O que é esse 30 mil? São os rendimentos que ele teve, tá certo? Então a primeira pergunta lá, quanto rendeu? Rendeu 30 mil. Aí ele quer saber quanto ele resgatou. Então o que você vai fazer? Pressiona a letra, ó, aperta o sinal de mais, ok? Que vai aparecer, não tem esse 5 ali, tá? Pô, deixa eu apagar isso aqui, senão você vai apertar o número 5 ali, não tem esse cara aqui, tá? Beleza? Então você apertou, fez isso aqui, apertou o sinal de mais, apareceu o 80 mil, tá? Professor, mas o ano não tem 365 dias? O ano comercial tem 360 dias e o mês comercial tem 30 dias. Independente se é fevereiro, se é março, se é abril, todo mês comercial tem 30 dias e o ano comercial tem 360 dias, tá? Então a gente vai trabalhar sempre em função dessas circunstâncias aí, ok? Muito bem. Então limpa a calculadora lá, aperta o CLX e só alegria. Se um amigo precisa de um empréstimo de 45 mil para iniciar um empreendimento e lhe pediu emprestado, você emprestou a juros simples de 7% ao ano e no final de 60 dias, quanto ele lhe devolverá? Então você tem aqui as situações que você precisa utilizar, tá? Então você tem lá, então você vai digitar o 45 mil CHS PV. Então 45 mil é quanto você emprestou para a criatura lá, sem o ponto, tá? Digite 60 e o N, 7 o I, FNT, 525. Então o valor que ele vai pagar de juros para você em 60 dias, 525 reais. Apertou o sinalzinho de mais, você vai ter o valor que ele vai te pagar no total, 45.525. E se o amigo pedir para você calcular na base de 365 dias? É a mesma coisa, tá? Só que daí você vai ter que fazer essa operação aqui diferente, tá? Então pressiona o R, tá? Você pode ver que tem um R com uma setinha para baixo aqui. E aqui do lado tem o X e o Y, tá? Então você vai apertar, depois que você apertar o F e o NT,
você vai apertar o R e o XY aqui, ok? Daí você vai ter o valor ali em questão, tá bom? Mas não se preocupe não, tá? Devagarzinho a gente vai aprendendo aí como é que funciona essas informações, tá? Juro composto. Então deixa eu ver. O juro composto, gente, a gente vai utilizar basicamente aquelas 5 informações ali. N, I, PV, PMT e FV, tá? Então o N é o número, é o período, aí não tem problema, tá? Só que a gente vai ter que transformar a maquininha para ela trabalhar no regime de juro composto, tá? Depois eu mostro para vocês certinho como é que faz esse procedimento aí, tá bom? Então é bem fácil. Se você observar aqui, então aqui no visorzinho ó, apareceu uma letra C aqui embaixo. Então essa letra C aqui embaixo define que nós estamos trabalhando no regime de juro composto. E como é que eu faço para fazer aparecer esse carinha ali? Você vai apertar aqui nessa tecla STO do lado da azulzinha e aqui na tecla EEX em cima do Enter. Então clicou no STO e no EEX, vai aparecer a letrinha C ali, que é capitalização composta, tá? Então nós precisamos fazer esse procedimento aí. Então já apertem lá o STO e o EEX e vai aparecer a letrinha C aqui na calculatriz, tá bom? Professor, e se eu quiser apagar esse coisa aí? Você faz o mesmo procedimento, você aperta o STO e o EEX e ela vai apagar ou vai aparecer. Então sempre que for calcular o juro composto, nós temos que calcular utilizando a formatação composta da calculadora ali, tá bom? Capitalizando um valor futuro. Então, um capital de 500 mil foi aplicado a uma taxa de 0,9% ao mês por um período de 6 meses. Então, veja, a taxa está mensal e o período está mensal. Tranquilo, sem problema algum. Então, você vai digitar o 500 mil, CHS, PV. 6 e o M, 0,9 I e o FV. Então, quando você aperta o FV, você já tem o montante total do empréstimo ali, tá? Beleza? Então, veja, é só você ir apertando os botãozinhos ali e pá, tem a resposta final lá, beleza? Descapitalizando, ou seja, você vai perder dinheiro numa aplicação lá, por exemplo. Vamos descapitalizar 150 mil por 240 dias a uma taxa de 0,5% ao dia. Então você pode ver que o período está diário e a taxa está diária também. Então 150 e PV. Você pode ver que ele não apertou o CHS aqui agora. Por quê? Porque a resposta que tem que aparecer lá no final vai ter que ser negativa, né? Aí digite 0,5i. 240 CHS e N e pressione o FV. Então você vai ter esse cara aqui, ó, 45.314,42. Ok? Muito bem. Valor futuro, calculando o montante. Então, quanto teremos daqui a 12 meses se aplicarmos milão a 2,5% ao mês? Então é só seguir o processo ali, tá? Então, digita 1000, CHSPV, 2.5i, 12N, FV. Muito bem. Valor presente. Então, você está querendo investir em um imóvel e espera ficar com ele por 2 anos e vendê-lo por 80 mil. Quanto você deve pagar no máximo para obter uma renda mínima de 20% ao ano? Então, veja, o período está anual e a taxa também está anual. Então, não tem problemas aqui. Veja que você quer calcular um valor presente, que é um valor de agora. E você tem um valor futuro aqui, ó. Então pode ver, ó, digita lá 80 mil CHS e FV agora, não é PV mais, é o FV, tá? 20i, 2N, PV. Aí você tem o valor inicial aqui, tá? Então o imóvel teria um custo inicial de 55.555,56. Então dá uma dízima periódica ali, tá? Ele faz o arredondamento já para você ali a calculadora, tá? Para você calcular a taxa, então você tem o valor inicial, o valor final e o período. Você vai calcular a taxa. Então, olha lá, 300 mil é o valor presente, 700 mil é o valor futuro. Digita 3 e tecla N e aperta a letra I.
você vai ter aqui, ó, 32,64% ao mês de juro, beleza? Calculando o período, o prazo, então você está planejando juntar 35 mil para comprar um carro, tem disponibilidade de R$500 por mês, consegue aplicar o recurso a uma taxa de 10,5% ao ano. Em quanto tempo você conseguirá? Então você tem o dinheiro que você vai aplicar mensal, uma taxa anual e pretende juntar 35 mil. Esse cara aqui é o valor futuro, valor presente e taxa. Você tem que achar o período, tá? Então, olha lá, 35 mil CHS PV. Aí você vai fazer isso aqui, ó, 10,5 GI. 12 divide. Tá? Por quê? Pode ver que embaixo da tecla aí já tem lá o 12 divide. Tá? Você não vai precisar fazer essa continha aqui, porque ele já está fazendo lá. Então, quando você inserir 10,5 GI, ele já vai fazer a divisão desse 10,5 por 12. Tá? Digite quinhentão. O quinhentão, na verdade, é a prestação, né? Não é o valor presente, né? A prestação que você vai depositar mensalmente ali. E pressionar a letra N. Então, você tem como resultado 109, ou seja, 109 meses. Transforma em ano, divide por 12. 109 dividido por 12 dá 9 anos e 1 mês. Então, bastante tempo, né? Para você comprar um carro 10 anos. Para calcular a parcela, então qual o valor da parcela de um financiamento de 30 mil em 60 meses a 2% ao mês? Então olha lá, 30 mil CHSPV, 60N, 2I, PMT. Então, você tem uma parcela de 863,04. Beleza? Poupando. Você está planejando juntar R$500 por mês. Essa poupança rende de 6,25 ao ano. Quanto você terá juntado ao final de 5 anos? Você pode ver que o rendimento aqui, ó, a taxa e o período estão na mesma unidade. Então você não vai ter problema de transformar. Olha lá. Ó. Então 500 CHS PMT. Então 500 é a prestação. É quanto você vai poupar por mês. 6,25 GI. 5 Enter. 12, que é o número de meses. E o X, que é a multiplicação. N e FV. E você vai ter o resultado ali de 35.110,07. Então veja, é só você seguir as situações que estão postas aqui, tá? Depois terminar isso aqui, a gente vai fazer alguns outros procedimentos aí. A gente vai fazer então ao vivo aí com vocês para ver algumas outras situações que a gente pode utilizar, tá bom? E finito. Então assim, lógico que isso aqui não vai transformar você num expert no uso da calculadora HP12C, mas ele já vai te ajudar em alguns aspectos ali, tá bom? Então eu vou... aqui não tem nem como eu fazer uma gravação no quadro ali de alguns vídeos para que vocês resolvam utilizando HP. Então a gente vai fazer essas resoluções ao vivo ali, tá? Então eu vou separar uma listinha de exercício. Daí depois que eu passar essa parte aqui teórica, a gente vai fazer alguns outros procedimentos, mas daí lá pelo Google Meet, daí, tá bom? Beleza? Valeu então, um abraço.